Olá, pessoal. Boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras, a Ruth. Nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, se você está aqui no nosso chat, apareçam aqui. Me manda aqui um hello, quero saber se vocês estão, para que a gente possa discutir. Eu sempre falo que essa disciplina Projeto de Vida é uma disciplina pensada para vocês, então é muito importante que vocês estejam aqui participando comigo, certo? Então, o pessoal também que está conectado aí em Betânia, manda aqui um hello no nosso bate-papo. Na nossa aula de hoje, gente, a gente vai discutir sobre um tema transversal, que vou falar também um pouquinho sobre isso, tá lá na BNCC, que é sobre acessibilidade e conquistas da comunidade surda, né, aqui no Brasil. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, é super importante para que a gente esteja atento à realidade que a gente vive. Um dos temas que a gente já discutiu aqui bastante é a ideia de que todo mundo é diferente, né? Todo mundo aqui dentro de um coletivo, de uma sociedade, tem características próprias, tem ali fatores sociais que vão marcar a sua identidade. E também, isso aqui é fundamental para a gente poder compreender a diversidade social que existe dentro do Brasil. A gente já falou bastante aqui sobre a ideia de democracia, que democracia ela vai muito além de um processo eleitoral, porque é muito importante que a democracia a gente entenda quais são os nossos direitos, a gente entenda quais são os nossos deveres dentro da sociedade e se existe, da mesma forma que toda pessoa ela deve ser tratada de forma igualitária, independentemente do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua cor, da sua idade, da sua condição econômica e se tem alguma deficiência ou não, né? Então, no mês de setembro, a gente fala justamente sobre acessibilidade, as conquistas da comunidade surda, e na nossa aula de hoje, dia 9 de setembro, o nosso tema será justamente esse, né? O objetivo aqui da nossa aula é conscientizar vocês sobre a importância da acessibilidade, e a gente vai falar justamente um pouco da conquista da comunidade surda, até o final do nosso mês de setembro. Eu quero que a gente veja aqui, né, que a gente discuta também, que a gente tenha a possibilidade de realmente expandir a nossa mente, da gente poder compreender. Por isso, lembra que a gente já teve uma aula aqui sobre o que é igualdade, sobre o que é equidade, em que existem pessoas que elas, de fato, né, precisam e têm o direito em relação a alguma condição que apresenta. Tá bom? Então, estou vendo aqui que a Joana está aqui no nosso bate-papo, a Tatiane também está aqui, o Elidson também está. Olá, o Elidson, senti sua falta aqui na nossa última aula, que bom que vocês estão aqui. Então, olha aqui, gente, nas nossas próximas aulas, né, durante esse mês aqui de setembro, eu espero que até lá eu consiga, né, trazer aqui uma pessoa que seja surda para que a gente possa entender um pouco sobre o viés de fato da pessoa que tem a necessidade, né, a necessidade, a condição, na verdade, né. Então, olha aqui, como se relaciona com uma pessoa surda? Esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente compreenda. Como a gente vai se relacionar com uma pessoa que seja surda. Não importa se você é um familiar próximo, ou se você é distante daquela pessoa, ou se você é um amigo ou um colega, entender o universo da surdez traz benefícios tanto para pessoas ouvintes quanto para pessoas surdas, né? Então, imagina, gente, aqui na aula do canal Educação, a gente tem aqui a Ruth, que é a nossa intérprete de Libras. Se ela não estivesse aqui, como que uma pessoa surda ela teria acesso à educação? Porque aí ela precisaria também, nem todas as pessoas que são surdas são oralizadas, é assim que a gente fala, consegue ler de fato, né? Na nossa língua aqui convencional, que é o português. Então, seria muito difícil. Essa pessoa ela seria excluída da educação básica, porque não teria como ela aprender, porque não está na língua dela.
Então, isso aqui também é a ideia da gente incluir, né? A mesma aula que eu estou dando para uma pessoa que é ouvinte é a mesma aula que é para uma pessoa que é surda. A gente não gera diferenças, a gente apenas vai fazer aí, se adapta, inclui a pessoa, né? Então, a intérprete de Libras é justamente para poder gerar isso, essa inclusão, para que tanto uma pessoa ouvinte quanto uma pessoa surda, ela possa ter o mesmo acesso à educação. E aí, gente, para vocês aqui que são ouvintes, né, por que é importante? Porque amplia o seu entendimento sobre as possibilidades e as capacidades humanas que vão além de diversas, apresentam potenciais. E para as pessoas surdas, porque assim é possível contribuir para uma melhor comunicação com quem é ouvinte. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui no bate-papo se vocês convivem com alguém que seja surdo, se tem alguma pessoa surda aí na tua sala de aula, Wellington, coloca aqui para a gente no nosso bate-papo, que eu quero saber se aí na tua sala de aula tem alguma pessoa que seja surda, né? Para a gente ver também. Eu quero saber se vocês convivem, se vocês conhecem, se tem alguém na família. É muito importante que a gente justamente quebre esses estereótipos, né? Lá na sala do Wellington, ele disse que não tem nenhuma pessoa surda. Então, é muito importante que a gente quebre esses estereótipos. Geralmente, né, a gente fala, a pessoa é surda, muda. Mas não, né? O correto é justamente que a pessoa ela é apenas surda. Só que entra na questão da socialização. Por exemplo, uma criança que ela nasceu surda, ela não vai ter uma socialização da mesma forma que uma criança que é ouvinte. Porque a partir do momento que a gente nasce, que nós somos seres sociais, a gente já sabe disso, a gente começa a interagir com outras pessoas. E uma criança, quando a gente é criança, a gente aprende a falar ouvindo as pessoas que estão ao nosso redor, né? Até muitas fonoaudiólogas, psicólogas indicam que não é legal você falar de uma forma muito infantilizada com aquela criança, ficar falando as palavras lá que nem o Cebolinha, sabe, trocando o R pelo L, porque a criança ela está no momento que ela está ouvindo, ela está aprendendo, então ela precisa ouvir corretamente as palavras, né? É o momento que a gente vai, justamente se socializar, né? Internalizar aí as questões culturais do nosso país e o idioma é uma delas. Já a pessoa que é surda, não, ela não vai aprender dessa forma, né, de uma forma convencional que a gente conhece, né? Então, ela precisa ser inserida na sociedade através de uma outra forma, que é a sua própria língua de sinais. Então, a língua de sinais, ela, no Brasil, ela é uma, nos Estados Unidos, ela é outra, no Japão, ela é outra, porque é uma língua como qualquer outra. Se aqui a gente nasceu no Brasil e devido ao processo de colonização a gente aprendeu a falar o português, né, a gente não fala mais o tupi, a gente não fala lá a língua dos Tremembés aqui, que era a maioria indígena no litoral do Piauí era de Tremembés. A gente não fala mais essa língua. Então, a gente foi colonizada, a gente perdeu a nossa língua, as nossas línguas, os nossos dialetos nativos e aprendemos a língua do colonizador. Então, da mesma forma, tem uma língua de sinais no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo. Então, olha, os surdos e ouvintes, a integração das comunidades ouvintes e surdas é necessário, gente, para que a pessoa que seja surda, ela tenha acesso à cidadania. E o que faz parte da cidadania? É a educação, o trabalho, o lazer, a saúde, a cultura. Nós já aprendemos que isso aqui são direitos básicos, são direitos que estão lá presentes na Constituição Federal de 1988 e também está presente lá na Carta, né, na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então, toda pessoa, independentemente se ela é uma pessoa com deficiência ou não, ela precisa estar inserida na questão da cidadania dentro do seu país, ok? Olha, a Joana disse aqui para mim que ela
conhece uma pessoa surda. Beleza, Joana. E aí, como é que é? Como é que tu consegue se comunicar com ela? Coloca aqui no nosso bate-papo. Tu consegue, tu sabe alguns sinais ou não? Coloca aí pra gente, para que a gente possa saber. Então, olha aqui, gente, o mês de setembro, né, durante todo o mês de setembro aqui no canal Educação, a gente vai falar um pouco sobre a acessibilidade, as conquistas da comunidade surda. E aí nós temos algumas datas importantes para essa comunidade, né? Primeiro, do dia 6 até o dia 11 de setembro de 1880, ocorreu o Congresso de Milão, olha aí, né, quase no final do século XIX, e esse foi um momento lamentável para a comunidade, porque o Congresso determinou a proibição do uso e ensino das línguas de sinais na educação dos surdos, dando preferência ao método oral. Isso aí é um retrocesso, justamente porque não tem como, gente. Tu imagina uma pessoa que ela é cega, como que ela vai ler se ela não está vendo? Ela precisa de um sistema em braille. Por isso que aqui no Brasil, todo ano a gente tem a prova do Enem, né? Lá na prova do Enem, nós temos a prova que é no tamanho A3, que é uma folha, né? Que ela é bem maior do que o tamanho convencional. Temos as pessoas que têm a prova também em braille, tem para quem tem baixa visão, tem a prova ali também para a pessoa que é surda. Então, isso aí é uma acessibilidade, não te nega um direito, mas o Estado, o poder público, as instituições, elas precisam se adaptar. Não é a pessoa que é PCD que precisa se adaptar, não. É a sociedade que precisa, né? Então, olha, outra data importante foi no dia... Deixa eu ver aqui. Tá certo. No dia 23 de setembro, Dia Internacional das Línguas de Sinais. No dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. E no dia 30 de setembro é o Dia do Tradutor de Libras. Né? Justamente o trabalho aqui que a Ruth, que a Livramento desenvolve aqui na nossa primeira série, né? Interpretando todas as disciplinas para que o estudante que esteja aí do outro lado, ele consiga aprender. Então, a escolha da cor azul, gente, ela está relacionada com um momento triste da humanidade, porque em 1933 o governo nazista ele instituiu a chamada Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias, que autorizava a esterilização compulsória de quem sofria de doenças hereditárias que pudessem acarretar sérias deficiências físicas ou mentais, né? Então, volta para o início do século XX. No início do século XX, nós temos algo... Acho que a gente já falou sobre isso aqui. Não, eu acho que não. Em que, lá no início do século XX, gente, surge uma pseudociência, ou seja, uma ciência que ela é mentirosa, que era a eugenia, em que ela dizia que existia uma classe, uma raça humana que era superior à outra. Ou seja, uma ciência baseada no puro racismo, de dizer que quem era branco era superior a quem era negro, indígena ou amarelo. E aí, justamente nesse contexto, né, em que existiam campanhas nos Estados Unidos para as mulheres negras fazerem esterilização, também existiam campanhas para que quando uma mulher ela parisse uma criança e somente ali na hora, né, é que geralmente conseguia ver se a criança ela tinha alguma deficiência física ou se ela tinha síndrome de Down, porque no início do século XX a ciência, a medicina ela ainda não tinha toda essa tecnologia para conseguir saber ainda quando o feto está no útero, se ele vai apresentar alguma questão de saúde. Então, quando essas mulheres pariam e por acaso era uma criança com uma deficiência física, ou uma criança negra, ou uma criança com síndrome de Down, era claramente a mulher ela podia autorizar matar essa criança na hora que a criança nascia. Então, gente, era todo um contexto que justificava que existia diferenças, né, biológicas entre as pessoas. E aí, a partir de 1933, porque também baseado numa teoria nazista, né, justamente o momento em que o Hitler ele começa a entrar no poder na Alemanha e ele vem com toda a sua teoria racista, capacitista, né, de ódio também aos judeus. Foram mais de 6 milhões
de judeus mortos nas câmeras de gás e também pessoas que eram surdas, pessoas negras, pessoas que eram contra a ideologia nazista. E por que isso, né? Porque se acreditava, não, então você tem uma condição, você é uma pessoa deficiente, você é uma pessoa que não serve, então eu te mato, eu te mando por uma câmara de gás, né? Então isso aqui é para a gente ver, ou então, olha, autorizava a esterilização obrigatória de quem tinha algum problema com a surdez. Algum problema não, alguma condição como a surdez. Então era muito comum, né? A pessoa, imagina uma mulher surda, né, que desenvolveu a surdez ali no pós 30 anos, ser proibida, se ela tivesse o desejo de engravidar, ela seria proibida, porque você entendia que os filhos também poderiam nascer surdos, né? E aí não era permitido, porque a ideia era que você excluía completamente a pessoa ali dentro daquela sociedade, né, gente? Então, a comunidade surda, para identificar as pessoas com alguma deficiência, os nazistas amarravam faixas azuis em seus braços. E a comunidade surda escolheu o azul turquesa para representar o orgulho de sua identidade e manter viva a memória daqueles que sofreram consequências desumanas. Então, a ideia aqui do Setembro Azul é ressignificar essa cor, que em um momento era visto como algo um estereótipo, algo para marcar, para segregar. Agora é visto como algo de que é para se ter orgulho da sua identidade, né? E com certeza, gente, não é fácil ser uma pessoa com deficiência no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país com uma grande desigualdade social, que infelizmente a gente ainda está caminhando, né, para se gerar, para se falar em acessibilidade. Então era muito comum a gente usar expressões capacitistas, ou então fazer piada com a deficiência de uma pessoa. E hoje a gente tem falado cada vez mais que não, né? Que no caso a gente precisa integrar, incluir essas pessoas, para que de fato a gente consiga viver numa sociedade que ela seja mais democrática, tá certo? Então, eu quero fazer assim, eu vou deixar aqui na tela 3 minutinhos para que vocês possam ler aqui essa informação que eu deixei sobre acessibilidade para surdos, e aí na volta eu quero fazer aqui algumas perguntas. Então, Jana, coloca na tela 3 minutos, por favor.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Então, olha só, eu coloquei aqui porque eu quero que vocês também leiam as informações que eu coloco para a gente discutir, fixar mais na mente. Então, o que é a Lei de Acessibilidade para Surdos? Aproximadamente 10,7 milhões de pessoas tem alguma condição auditiva no Brasil, né? Isso aqui também, essa questão, né, da palavra deficiência, da palavra condição, é algo que também é muito para a gente questionar, né? A Ruth, aqui, nossa intérprete de Libras, depois eu vou te chamar, viu, Ruth? Para a gente discutir aqui um pouquinho. Justamente, gente, porque hoje, né, quando a gente pensa na própria Constituição, nos estatutos, a gente... Não, eu vou falar sobre isso aqui depois, eu ainda vou chegar lá, então bora lá. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma média de quase 11 milhões de pessoas que têm surdez. Quem nos traz esse número é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Semana da Acessibilidade Surda. Das pessoas surdas, 2,3 milhões têm uma surdez severa. A pesquisa traz outros dados, como o número de homens surdos é maior que o de mulheres, eles representam 54% e elas 46%. Outra informação importante é que 57% dos surdos têm mais de 60 anos de idade. Dessas pessoas, 9% nasceram com a surdez, enquanto 91% adquiriram ao longo da vida. Então, isso aqui também é muito importante, porque a gente sempre pensa assim, o outro é o surdo, né? Então, o outro tem uma condição, o problema é dele. Né? Então, é bom também a gente refletir, porque, olha, 91% desses 10 milhões de pessoas, gente, que dá o quê? Uns 91%, quase a maior parte, né? Uns 9 milhões de pessoas foram adquirindo a surdez ao longo das suas vidas, né? Então, do número total de pessoas com surdez no Brasil, 87% não usam aparelho auditivo. Embora o número de surdos seja grande, infelizmente, a maioria dos espaços públicos e privados não estão, olha aqui, a maioria dos espaços públicos e privados não estão preparados para se comunicar com eles. E essa falta de preparo não acaba aí. Em muitos casos, as pessoas surdas não têm a oportunidade de ocupar bons cargos profissionais ou até de conquistar um emprego, porque as empresas não investem em acessibilidade para elas, né, gente? Tu imagina, eu quero também aqui que a gente se coloque no lugar, né, de uma pessoa que seja surda. Então, imagina, tu chegar em um hotel, tu chegar em um supermercado, chegar em um hospital para ter uma informação, como que a pessoa ela se comunica? Né? Eu quero até que a gente fale também um pouquinho sobre isso aqui com as nossas intérpretes, que justamente da importância também de ter intérprete de Libras em um hospital, né? A gente fala muito da escola e é claro, né, porque isso tem sido um projeto da educação aqui no Brasil, é mais recente, de levar acessibilidade para as salas de aula, mas eu também fico pensando muito em um hospital, gente. Uma pessoa que é surda, ela chega para se consultar, aquele médico, aquela médica, aquele profissional, não sabe nada da língua de sinais, como é que se comunica? Né? Como que vai saber ali medicar aquela pessoa? E se a pessoa ela tiver alguma alergia, como que elas vão se comunicar? Em uma delegacia também, a pessoa que seja surda passar por um momento de violência, de vulnerabilidade, ser assaltada, como que ela comunica aquilo ali dentro de uma instituição pública? Então, a ideia que é que a gente precisa refletir para mudar essa realidade, e é por isso mesmo que algumas leis elas vêm sendo criadas, buscando a inclusão de surdos em diversos ambientes sociais, e também no mercado de trabalho. E aí eu trouxe algumas leis aqui para que vocês possam ver. Olha, a gente tem a Lei da Acessibilidade, número 10.098, criada em 19 de dezembro. Gente, quando eu fui fazer essa aula, que eu fui estudar um pouquinho sobre isso, eu fiquei muito surpresa,
Porque é uma lei, gente, de dezembro de 2020. A lei da acessibilidade. Eu achei que fosse uma lei mais antiga, né? Mas não, é uma lei de outro dia, né? Então, essa lei aqui, ela foi criada em dezembro de 2020, ela traz regras para promover a acessibilidade para surdos e também para pessoas com outras condições, como uma mobilidade reduzida. Para isso, ela estabelece normas em relação a barreiras urbanísticas, né, a barreiras arquitetônicas nos transportes, como que uma pessoa, e aqui a lei da acessibilidade não é só para a comunidade surda, né? Mas tu imagina uma pessoa que ela tem uma deficiência, ela é cadeirante, como que ela se transporta? Como que ela consegue se locomover aqui dentro dessa sociedade, gente? Não tem como. Nos transportes, né? Eu lembro que aqui na cidade de Teresina, há uns anos atrás, a gente começou a ter ônibus com elevador, né? E aí eu lembro que toda vez o elevador estava, ou ele estava quebrado, ou quando parava, era a maior dificuldade para que as pessoas elas conseguissem, a pessoa que era cadeirante conseguisse entrar no ônibus, gente. A outra pergunta, ou a outra questão, barreiras nas comunicações, na informação, elemento da urbanização, as próprias casas, né? Será que a gente tem casas que são adaptadas para quem é anã, por exemplo, um anão? Como é que ele vai conseguir, ele vai morar dentro de uma casa que tudo ali não é proporcional ao seu tamanho? Outra questão, uso de tecnologia, né? Isso aqui mesmo é o uso de uma tecnologia. A gente precisa de uma intérprete de Libras numa aula para que todas as pessoas elas tenham acesso. Tem a ver com a comunicação. E olha, a lei de Libras e o regulamento da profissão do intérprete de Libras. E aí agora eu vou chamar aqui a Luana, então, Luana, tem bem aqui o microfone, a Jana disse que você já pode usar, para a gente falar um pouco aqui sobre a lei de Libras, o regulamento da profissão de intérprete de Libras. Tu quer a cadeirinha para te sentar? Eu vou falando. Entendeu? Então, olha, gente, a lei de Libras e regulamento da profissão é o quê? Dentre as leis que foram criadas depois, né, da anterior, como a gente viu aqui, uma que se destaca é a lei que é chamada de Lei da Libras. Ela apoia o uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, e também determina que instituições federais de ensino devem promover cursos de formação da educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior, e de ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. Já a Lei 12.319, ela regulamenta o exercício da profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras. Né? Então, assim, ambas são marcos na promoção da acessibilidade para a comunidade surda, tá certo? Jana, então você me dá aí um ok, tá bom? Beleza. Então, gente, aí na escola de vocês, existe uma profissional intérprete de Libras? Coloca aí no nosso chat para que a gente possa saber, para que a gente consiga se comunicar aqui. O pessoal de Queimada Nova, que eu tô vendo que estão online aqui com a gente também. Então, apareçam, me mandem aí um hello, tá certo? Então, me digam aí, coloquem aqui no nosso bate-papo. Então, olha aqui, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque como a gente viu na lei, que eu achei muito recente, até quando eu estava aqui estudando para poder dar essa aula, eu fiquei muito surpresa de uma lei de acessibilidade, ela ser de 2020, gente. É muito recente, não tem nem 2 anos, né? E o que também tem lá falando que é sobre comunicação.
a comunicação, ela é a base. A gente já aprendeu aqui nas nossas aulas de projeto de vida que nós somos seres sociais, porque a partir do momento que nós nascemos, nós estamos interagindo com o meio social que está ao nosso redor. Então, tá lá na família, o nosso primeiro grupo social, tá lá na escola, o nosso segundo grupo social, e a comunicação, ela é a base. É o primeiro fator da socialização. É a primeira forma que a gente tem para dizer, olha, beleza, então esse ser humano, ele vive dentro de uma sociedade, porque ele se comunica com as pessoas que estão ao seu redor. Então, se eu tenho alguma condição que me impossibilita de estabelecer uma comunicação, então é óbvio que eu não estou conseguindo ser totalmente integrada dentro dessa sociedade. Isso vai me gerar muitas consequências, né? Então, isso é um ponto para a gente poder refletir, porque você pode pensar, professora, mas eu não sou surda, eu sou uma pessoa ouvinte, sim, mas você mora dentro de uma sociedade, você vive dentro de um coletivo, e não se trata só sobre você, né? A democracia, como a gente falou, não é uma questão de processo eleitoral. Cidadania não é processo eleitoral, né? Então, para a gente dizer que vive de fato em uma democracia, as pessoas elas precisam estar integradas dentro dessa sociedade. Então, sou eu que sou ouvinte e é uma pessoa que é surda, que tem uma condição, né, além, né? Então, então posso aqui agora falar com a nossa intérprete de Libras aqui, a Luana. Com certeza vocês já devem ter, quer dizer, vocês veem todos os dias aqui na nossa aula a nossa intérprete de Libras, a Luana. Então, gente, eu convidei a Luana justamente para ela falar um pouco em relação à experiência dela como uma profissional, né, de intérprete de Libras, que como a gente viu, tem uma lei que assegura isso, né, que é o exercício da profissão de tradutor, intérpretes da língua brasileira de sinais. E aí, Luana, eu vou, por exemplo, quando eu estava estudando ainda lá na Universidade Federal, eu lembro que, acho que foi em 2000, agora eu não vou já ficar aqui me entregando, não precisa, né, entregar a idade. Mas a gente teve pela primeira vez a disciplina, né, justamente para aprender ali o básico, né? Porque só foi um semestre, né? Então era uma disciplina básico? Que é uma disciplina bem básica para a gente ter um pouco assim as noções mínimas ali. Então, só que a Luana, gente, ela é uma estudante de fato de um curso superior na Universidade Federal, que é de Libras, então eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, Luana. Sobre primeiro aqui a tua visão enquanto estudante, né? Que tu tá aprendendo a ser justamente, vai se formar, já está no TCC. Tá pertinho. Boa tarde, né, gente? Quase boa noite. Quase boa noite. Boa noite. E, assim, eu queria, inclusive, começando pelo que a Carol está me pedindo, né, que a gente tem alguns minutinhos aí para falar muita coisa. Tem, bastante. Mas o que acontece? Vamos começar primeiro, que aqui na Lei 12.319 e a 10.436, elas são específicas, voltadas para a profissão mesmo, tradutor e intérprete de Libras, né? Então, devido à nossa profissionalização, ela não é tão, digamos assim, um processo que já está concluído, que já tem sindicato, não temos ainda, né? Então, a gente ainda está conquistando o nosso espaço. Mas, mais importante do que a gente conquistar o nosso espaço, na verdade, enquanto intérprete de Libras, a gente só está nos lugares que a comunidade surda chegou primeiro. Então, é o surdo que conquista o espaço, a pessoa surda que conquista o espaço, que se interessa, por exemplo, para ter uma profissão diferente, e aí precisa de um intérprete naquele ambiente. Então, no curso de Letras Libras, tem outros estudantes surdos, e esses estudantes estão lá porque querem ser professores, né? E existe também, no CAIS, o curso de instrutor. Porém, o curso de instrutor, ele não é, assim, não... É como se fosse o começo para um professor surdo, né? Começar a ter as experiências de professor, para só então poder, de fato, ir para uma licenciatura depois. É como se o instrutor fosse o primeiro passo. Assim como no tradutor e intérprete de Libras, tem o curso técnico e tem também o curso bacharelado, que é o de nível superior. No meu caso, eu faço de licenciatura. A licenciatura,
ela é mais voltada para essa questão de ensino, mas cada estado tem uma conquista de espaço diferente. Então, devido a isso, Kelly, dependendo do estado, tem estados que já têm o curso de bacharelado, aqui a gente ainda não tem. Então, aqui, quem tem licenciatura acaba exercendo a profissão de tradutor. Entendi. Então, aqui só tem o da só tem licenciatura, né, Por no enquanto. caso. Então, os cursos daqui são técnicos, né? Entendi. Então, e fala, eu gostaria que tu falasse um pouco aqui, sim, sobre as disciplinas que tu pega. Não precisa falar todas, né? Mas o que tu acha que realmente ali é fundamental para que tu consiga se firmar enquanto uma profissional de intérprete de Libras e uma professora também, né? Porque se é licenciatura, tu também vai sair como uma pessoa que é uma professora. Sim. Enquanto tradutor e intérprete, a gente tem essas disciplinas, né? Estudos da tradução, a gente tem essa disciplina. Inclusive, a Ruth, que está ali da mesma turma que eu. Ah, vocês estudam juntas? A gente estuda juntas. Devido à pandemia, só não estamos tecnicamente no mesmo período, né? Sim. Mas a gente é da mesma turma, 2018, que a gente entrou. Então, lá a gente tem disciplinas de tradução, escrita de sinais, porque ali, língua de sinais, ela tem escrita também, né? Então, ela tem a sua própria escrita. Então, é uma das competências que a gente precisa ter também. Então, e a gente, tradutor e intérprete de Libras, a gente tem que ter competência naquilo, na língua fonte, por exemplo. Aqui o slide está em português. A professora está falando em português. Se ela está dando aula em português, eu preciso entender muito bem o português para poder eu passar a informação para outra cultura, né? Então, o trabalho de tradutor e intérprete de Libras, ele também tem a habilidade motora, por isso, assim como a gente quando é pequenininho, aí já entra a questão da licenciatura, as disciplinas de licenciatura, né? Que a gente tem as disciplinas de avaliação da aprendizagem, deixa eu ver, licenciatura, peraí, deixa eu mostrar o sinal. Esse aqui, que é até o de ensinar, né? De ensinar. E assim, devido a, no caso, essas disciplinas de avaliação da aprendizagem, didática, todas essas disciplinas que envolvem até que a gente tenha um certificado que diga agora esse aqui está licenciado para ser um professor. Entendi. Né? Então, Isso. Gente, eu gostaria que vocês que estão aqui, ó, coloquem alguma pergunta para a Luana, tá certo? É uma possibilidade de vocês verem a Luana aqui, porque só ver a Luana interpretando e agora ouvir a Luana. Então, coloca aqui no nosso chat alguma dúvida que você tenha, alguma curiosidade, para que a gente possa aproveitar aqui a participação dela. E aí, gente, agora eu quero que a Luana explique uma coisa, porque, por exemplo, quando ela chegou, né, e começou a interpretar, eu até tirei uma dúvida com ela que eu imaginava assim. Então, beleza, eu chego aqui, eu quero, sou a professora, e eu começo a explicar. Hoje a gente vai falar sobre a profissão de intérprete de Libras. Por exemplo, eu imaginava que cada palavra da língua portuguesa, ela teria um sinal específico, mas a Luana, ela me explicou que não é bem assim que funciona. Então, Luana, eu gostaria agora que você explicasse aqui para o pessoal como é que funciona aqui esse trabalho de interpretar o que eu estou dizendo, que é justamente o que a Ruth está fazendo agora. Certo. Por exemplo, aqui a gente tem esse exemplo perfeito aqui, né? Ficou bem do meu lado, parece até que a gente combinou. Mas não combinamos, tá? Então, tá aqui, como se toda palavra tivesse essa correspondência aqui. Mas isso aqui é o que a gente chama de alfabeto manual, né? Que é como se eu e você estivéssemos tentando falar em português assim. K, E, U, R, I. Então, imagina, já pensou se em português a gente se comunicasse assim? Então, o equivalente da língua portuguesa para a língua de sinais é o sinal. Não é a gente sair fazendo a datilologia, que é o que a gente chama, né? Não é só letrar que a gente chama de datilologia. Então, a Kelly, por exemplo, ainda não tem o sinal dela, mas ela está conquistando o espaço dela na comunidade surda. E como é que se conquista espaço na comunidade surda? Que geralmente é o contrário, né? O surdo conquista espaço no ambiente ouvinte. Mas a comunidade surda, ela abraça as pessoas que fazem por eles. As pessoas que eles veem, eu posso confiar, essa pessoa que realmente vai fazer algo por mim. Essa pessoa realmente vai ajudar a gente, entendeu? Então, eles dão sinal, muitas vezes não aleatoriamente. É alguém que realmente já fez algo pela comunidade, entrou na comunidade, como a gente chama, entrou na comunidade, né? E a comunidade surda não são só os surdos, né? São
familiares de surdos, parentes em geral, profissionais que trabalham com eles. Então, Libras está aqui, né? Isso aqui é o soletrando, né? Se a gente fosse fazer uma brincadeira em Libras, dava para a gente aprender letra. E como letra. repete aí, por favor, a gente fala soletrando, mas como é a palavra correta? Datilologia. Datilologia. Isso. Então, e tu usa datilologia só quando tu não tem, alguma palavra não tem um sinal, é isso? A gente usa datilologia, por exemplo, às vezes, como tem sinais específicos de uma região, por exemplo, tem gente que fala as libras, das libras, não existe. Existe as línguas de sinais. Entendi. Porque cada país tem sua própria língua de sinal. Mas das libras e as libras não existe. Mas o que acontece? Libras, tá bem aqui a datilologia. A gente tem um sinal para libras. O sinal é... Então, esse é o sinal. Já o sinal para a língua de sinais, vai ter gente que é tradutor e intérprete que vai discutir isso, porque essa é uma escolha tradutória minha já aqui, para explicar, né? Deixa eu segurar. Que é esse aqui. Esse aqui é a língua de sinais em geral. Então, a gente já vê uma referência aqui, por exemplo, que agora o Enem, né? O sinal parecido. Então, a língua de sinais brasileira tem um sinal específico também. Então, eu não preciso ficar fazendo datilologia para me referir à palavra Libras. Então, é um processo mesmo. Então, na licenciatura, a gente vê isso. Esse processo, que é aos pouquinhos mesmo. Eu até tenho um caso aqui, acho que é no Piauí mesmo, de uma cidade que tem uma grande quantidade de pessoas que são surdas, e elas mesmo acabaram criando uma própria forma de se comunicar. Tem um caso assim, não tem, Ruth? A gente Tu pode... sabe, eu não sei de onde é. Quero, tu pode voltar bem aqui. Não? Posso. Deixa eu ver. Aqui é a Lei de Acessibilidade de 2020. Vamos lá. Era da lei que tu queria? Não, volta aqui. Pronto, fica aqui. O que acontece? É muito importante esses dados que a Kelly trouxe, porque o que acontece? Às vezes a gente pensa que alguém forçou a criação de uma língua, mas uma língua ela só é língua se ela é natural, né? E isso, William Stokes, né, que é esse aqui, ele já comprovou em 1960 nos Estados Unidos que a língua de sinais é uma língua natural, é uma língua como qualquer outra, né? Então, a gente tem o quê? Que ela nasce naturalmente. Não precisa forçar, ninguém criou. Né? A única língua que existe, que eu me lembre agora, é o Esperanto, que foi criada, forçada. Né? Então, assim, Esperanto, eu não conheço o sinal dessa palavra. Então, assim, a língua de sinais nasceu naquela cidade naturalmente. Muitos surdos nasceram ali. Tem aqui no Piauí. Eu vi aqui, na cidade de Várzea Queimada, no distrito de Jaicós, no sertão do Piauí, e lá tem uma média já de 34 pessoas surdas, e eles acabaram desenvolveram uma língua própria, que é chamada de acena. Então, é muito impressionante, está vendo como a comunicação ela é a base nas nossas interações sociais, e mesmo essas pessoas surdas que não tiveram acesso, né, a uma língua legitimada no Brasil, que é a Libras, mesmo assim criaram a própria forma de se comunicar, né? Sim, porque no caso a acena, não é a Libras, já é uma outra sinalização dentro do nosso país, né? Então, assim, naturalmente isso aconteceu, eles foram se comunicando, que tem gente que fala, às vezes, por falta mesmo de conhecimento da nossa área, e por isso a gente tem cada área para isso, né, para se aprofundar no conhecimento. Não é dizer assim, fulano tá errado. Não, mas a língua de sinais é a língua verbo-visual. Tem alguns que vão dizer verbo, gesto, visual, enfim, tem várias palavras. Mas é uma língua verbal, só que usa sinais. Então, esses sinais que naturalmente aconteceram ali em Várzea Queimada, que inclusive o professor que tem encabeçado a pesquisa lá é o Anderson, e ele é daqui do Piauí, né? Ele é da UFDPA agora, que era UFP de Parnaíba, agora mudou o nome. Então, ele que encabeçou essa pesquisa lá para registrar isso, porque senão ninguém saberia que isso aconteceu, né? Então, eles estão lá desenvolvendo essa pesquisa. E, acho que é isso. Luana, eu também gostaria que tu falasse aqui um pouquinho sobre aquela ideia de quando uma pessoa surda, ela é oralizada. Quando ela... Lembra que tu até já me explicou uma vez, eu gostaria também que tu explicasse para o pessoal aqui. Certo. Por exemplo, o meu sinal, né, é esse.
A Kelly vai ganhar o dela daqui a uns dias, tenho certeza, depois dessa aula. Mas o que acontece? A pessoa oralizada é porque tem pessoas surdas que não nasceram surdas. Tem várias pessoas que nasceram surdas, né? No Rio Grande do Sul tem uma grande quantidade de pessoas que nasceram surdas. Só que a maioria dos surdos do Brasil, eles não nasceram surdos. Tá aqui, ó, 9% nasceram com deficiência auditiva, né? Então, 91% ficaram surdos. Adquiriram a surdez, como a gente fala. Então, por conta disso, a gente tem esse fato de que a família, às vezes, não aceita que ali o filho, ele só precisa aprender com uma língua diferente. A gente, dentro da nossa área, a gente precisa que a comunidade, em geral, entenda que aí a lei 14.191, que a Kelly achou... Vamos para frente. Essa lei aqui, volta. Essa daqui. A Kelly achou recente, né? Uhum. Pois tem uma de 2022. Eita. Que é 2022, aliás, Já está atrasado. Do ano passado, que foi a 14.191, que conquistou a educação bilíngue para a comunidade surda, que é uma sistemática diferente de ter um intérprete apenas, né? No caso, a Kelly teria que ser a professora de história, que sabe Libras, e que, como ela sabe Libras e português, ela pode ensinar diretamente para o surdo. Em Libras, né? Eu explicaria o conteúdo direto em Libras. Isso. E aí, enfim, dentro da educação bilíngue, tem outras estratégias dentro do próprio currículo, que na lei pode ser encontrado isso. Então, a pessoa oralizada vai para a escola, chega lá, muitas vezes acontece, infelizmente, que muitas escolas, às vezes, têm o surdo, mas não tem o intérprete. Ou a diretoria descobre que aquela pessoa é surda depois de muito tempo. Às vezes acontece. Uhum. Então, assim, aí vai solicitar intérprete, aí vários meses sem intérprete na escola. E tem famílias que não querem solicitar intérprete porque não aceitam a surdez da criança. Então, leva para o fonoaudiólogo. É um processo dolorido. Conheço pessoas surdas que tiveram febre nesse processo, né? De tanto forçar ali, porque a pessoa não tem um retorno. A gente, que é ouvinte, tem o pai e a mãe para ouvir o pai e a mãe da gente e conseguir repetir aquele som, ficar tentando falar casa, lasa, né? Fica confundindo as palavras. E já a pessoa surda, ela vai olhar, por exemplo, filhos surdos de pais surdos, eles simplesmente ficam copiando os sinais dos pais desde pequenininho e desenvolve naturalmente. Não tem tanta dificuldade educacional. A maioria dos surdos tem atraso educacional por conta da língua. Então, às vezes, a família passa 7 anos oralizando aquela pessoa para depois, quando a pessoa... Ou mais, porque às vezes a pessoa chega à adolescência e na adolescência é que o filho vai dizer, não, eu não quero mais, eu vou sinalizar. Se vocês quiserem aprender livro, vocês vão estudar. Entendeu? Então, assim, gera vários conflitos familiares, acaba também. E a gente tem que ter atenção a isso, porque o padrão de comportamento que essa pessoa tem ali dentro da família, às vezes foi tão rejeitado, parece que, né, mas eu tenho uma língua, minha família não quer aprender, como é que eu vou conversar com meu pai, com minha mãe? Então, acaba levando esse padrão de comportamento para fora de casa, como a Kelly falou aqui em várias aulas, né? O primeiro lugar de socialização é a casa. Olha, tá vendo a Luana aqui, ó, tá prestando atenção na minha aula. Tô. Eu quero saber se vocês estão também. Mas quando sai de casa, que vai tá lá na escola, casa, aí segundo lugar. Primeiro lugar de socialização, família. Segundo, escola. Aí você vai para outros lugares da sociedade, como uma pessoa surda chega lá no mestrado, chega no ensino superior. E aí, esses padrões de comportamento, às vezes, foram problemas que a pessoa teve dentro de casa. Então, se a gente tem a Libras como algo natural, então é preciso que todas as famílias que têm filhos surdos não tornem isso algo mais difícil para o filho. Eu entendo. E realmente essa é uma questão do estereótipo que a gente cria, né? Porque a gente vive muito dentro de uma sociedade que se você, beleza, você enxerga, você caminha, você tá ali dentro do padrão do que é entendido da beleza, então tá tudo bem, né? E aí depois se você foge a esse padrão, e a surdez é um caso de fugir a isso, aí entra todo um preconceito, né? E eu imagino, gente, eu gostaria que vocês também fizessem esse exercício aí de imaginar, de se colocar no lugar do outro, né, em relação a isso. E aí, Luana, eu estava até falando aqui para eles, com a Ruth, a gente fala muito da questão da intérprete de Libras dentro do ambiente escolar. E aí eu fiquei pensando depois, e nos hospitais, por exemplo, né, a pessoa chega no hospital, quer falar ali se está sentindo alguma dor, algum incômodo, como que ela consegue se comunicar? E se ela passa por um assalto, um processo de
vulnerabilidade, assim, de violência, como que ela chega em uma delegacia para explicar o que ela passou, né? Então, aí também entra a questão da profissional de Libras, que você está se formando para ser uma professora na área, mas a gente vê a importância e a quantidade de intérpretes que precisam estar nestas instituições públicas, né? E que, infelizmente, a gente não vê. Teve um avanço agora na pandemia. Então, assim, Pronto, agora... a Ruth está falando aqui, para não esquecer alguma coisa, você não esquece. Tá. É que agora na pandemia, a gente, né, enquanto tradutores e intérpretes de Libras, nesses ambientes, conquistamos novos espaços devido à tecnologia, né? Sim. Então, assim, o que acontece? Eu presenciei isso, né? Eu fui ao hospital um dia e durante esses 2 últimos anos, 2 anos e meio, eu encontrei um casal que o marido é surdo e a esposa ouvinte. E aí, ela estava num lugar e ele estava no outro. E naquele momento eu fiquei agoniada porque a pessoa que entrega as senhas foi passando na fila e ela não estava com ele naquele momento e aquela pessoa não sabia se comunicar com ele, né? Aí, na hora eu me aperriei, eu vi ele, né? E daí eu falei com ele, né? Eu fiquei primeiro observando, aí depois eu perguntei a ele, né? Fui até ele, que ele não tinha me visto, perguntei, você quer que eu interprete? E aí ele disse, não precisa. Aí a esposa dele já estava resolvendo lá na frente. Mas e se ele não tivesse uma esposa ouvinte? Se fossem 2 surdos? Então, assim, o nosso papel, cada um dos intérpretes aqui do canal, Ana Ruth, eu não vou citar todos, porque se eu esquecer algum, depois vão puxar minhas orelhas. Então, toda a nossa equipe aqui de tios, os tradutores e intérpretes dos diferentes ambientes aqui da nossa cidade, né, do IFP, da Universidade Federal e das demais escolas do Estado, da Prefeitura também, a gente tem esse papel educacional, que tem essa coisa específica, né, tradutor, intérprete de Libras no âmbito educacional. Mas, quando se trata de saúde, criaram-se um aplicativo para intermediar essa relação, né, a pessoal, na Vivo também tem, sem fazer propaganda da Vivo. A Vivo tem esse atendimento, a Renner tem algumas lojas que já estão usando esse aplicativo. Então, quando o surdo chega, eles usam o aplicativo para chamar um intérprete naquele momento que está à disposição para intermediar a relação ali no momento. Ah, entendi. Eu não conhecia isso aí. Uhum, foi agora, né? Tá com pouco tempo. Então, eu tô vendo que o nosso tempo está encerrando. Então, Luana, eu quero agradecer aqui a tua presença, né? E eu quero que tu fale aqui, né, para fechar a nossa aula, a importância da profissão de intérprete de Libras, assim, também para ti, né? Um depoimento, um testemunho, um depoimento pessoal também da importância que tu vê na tua profissão. A importância? Acho que a importância são os frutos mesmo. Não é nem... Assim, a gente tem muito a conquistar ainda, principalmente no quesito a Federação Brasileira de Profissionais, Intérpretes de Língua de Sinais, a FEBRAPILSP. Ela tem tentado chegar lá, mas como a gente ainda não tem um sindicato, faltam algumas coisas. Então, a questão do salário está de acordo com a tabela da FEBRAPILSP, ainda não estamos, né? Porque é o básico, ou seja, se a pessoa tem um nível técnico, tem um salário mínimo, né, para isso. Então, assim, o salário, a ergonomia de trabalho, tudo isso ainda vamos conquistar. Iremos conquistar, em algum momento essa conta chega. Né? Mas, assim, pessoalmente, já que você me deu esse espaço, eu era de outra área, né? Mas a gente é aquela coisa, a gente faz planos como ser humano, mas Deus vai lá, bagunça tudo e manda você para o outro tabuleiro, porque esse tabuleiro não serve mais, não dá nem mais para ficar no mesmo tabuleiro. Né? E vim para essa área. Eu sou grata a cada pessoa surda que eu já tive contato, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque muitas vezes a comunidade tive já minhas dificuldades de relacionamento com pessoas surdas e pessoas da comunidade geral, que é um impacto, a cultura é muito diferente. Mas, assim, eu acho que eu posso dizer que mudou o caminho da minha vida, né? Porque eu pensava que eu ia estar em outro lugar, nesse momento, e aí eu tô aqui. Justamente, tem aprendido outras questões, outras coisas, né? Uhum. Bom, gente, então nossa aula está chegando ao fim. Quero agradecer demais que vocês estão aqui. Agradecer a Ruth, agradecer a Luana, esse trabalho que a gente
né, os outros intérpretes, as outras meninas aqui. É um trabalho que, de fato, né, é fundamental, porque para a gente incluir, de fato, a gente precisa que essa aula ela seja interpretada por uma pessoa que seja surda. Só assim, de fato, é que ela vai estar dentro, inclusa na educação, e a gente sabe que a educação é a base da nossa vida. Tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui. Nós desejamos a vocês um ótimo final de semana, uma ótima sexta, e a gente se encontra aqui novamente segunda, dia 12. Então, beijos e até mais.